Luciano Subirá um dia perguntou isso, ele me quebrou. Já falei essa história e aí eu tenho que dividir com vocês. Hoje, daqui um pouquinho, nós teremos o batismo. Pastor, eu não dei meu nome para o batismo, amém. Daqui um pouquinho a gente ora por você e taca você debaixo da água. Já dei um spoiler aí do que pode ser o final dessa palavra. A Bíblia diz que aquele que confessar e aquele que reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pode fazer. Pode dar o passo de fé. Só isso. Pastor, mas eu não fiz o curso. Nós não temos curso. É para isso que serve a Bíblia e a Palavra de Deus, para que ela traga revelação. Quero falar hoje, rapidamente, para que a gente continue adorando e celebrando a Deus pelo batismo. Algo que tem tudo a ver com o culto de hoje. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria Mudando a Rota. Uma nova história. O que a gente pode falar sobre arrependimento. É bem engraçado porque a gente todos os dias, nós acordamos e às vezes naqueles dias melhores assim, aquele dia top of mind. A gente acorda e a gente nunca fala assim, eu preciso mudar isso. Porque o dia está maravilhoso, né? Porque as coisas estão indo bem e a gente só decide mudar alguma coisa ou a gente só decide se arrepender de algo quando algo está errado, no dia mau, quando algo não está de acordo com o que o nosso coração deseja. Seja o dia mau, seja a tempestade, seja um vale que você possa passar. Faz sentido? A gente só acorda ou a gente só quer mudança quando algo não está bem. E eu não posso ser também, não ter aqui um contrassenso e dizer para você que o fato de você estar vivendo todos os dias bem, seja bom ou você não precisa de mudança. O fato de... Não pode ter uma incoerência aqui. O fato de que está tudo bem não significa que a gente também não precisa de mudança. Eu quero declarar sobre a sua vida. Nós estamos começando uma palavra breve de 20 minutos e eu quero declarar que você não vai terminar essa palavra como você está agora. Amém? Você crê nisso? Você recebe isso? Nós não vamos terminar o culto como você está agora. Não é porque eu tenho uma palavra para vocês, mas é porque a Bíblia é luz. E se tiver alguma coisa em oculto, se tiver hoje algo na sua vida que talvez pareça escuro, ela é lâmpada para os nossos pés. Amém? Quando eu volto para Jesus, 14 anos depois de ficar afastado, estava tudo bem. Eu não vivia um caos, eu não vivia um momento ruim na minha vida. Aos meus olhos estava tudo bem. Adivinha, eu só queria um lugar para congregar de domingo. Ó, ainda tem jeito para você, viu? Você crentinho de domingo, fique esperto. Eu só queria um lugar para congregar de domingo. Não estava tudo horrível na minha vida. Talvez você conheça algumas pessoas que voltam para os caminhos de Deus porque está dando tudo errado, porque a vida não está de acordo com a expectativa, ou porque a pessoa está passando por uma grande e terrível luta. E Deus também usa isso às vezes para pegar um e outro. Mas não era o meu caso. Depois de 14 anos, eu volto para Cristo, para os caminhos dele, na minha ótica, dizendo assim, está tudo bem, estou de volta, mas não existe um grande arrependimento ou uma grande situação que me faça me arrepender. Não. Aos meus olhos. Mas espiritualmente dizendo, hoje eu vejo que a minha vida estava no fundo do poço.
que eu estou querendo dizer é que você não percebe, eu e você, não percebemos o quanto nós precisamos nos arrepender. Eu e você, nós nunca vamos acordar sem dor, dizer assim, Senhor, eu preciso me arrepender disso hoje. Sem a dor, eu preciso voltar atrás. Tem até um ditado aí que diz, né, que time que está ganhando não se mexe. E às vezes na nossa ótica humana tá tudo tão bom, tá tudo tão bem, tá tudo tão caminhando. Nos dias de hoje, só de não ter problema, já tá bom, né? Às vezes a vida nem tá tão boa, mas ela só não tá tão ruim. E eu e você não enxergamos isso, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o convidado dessa noite. Porque a Bíblia diz que Ele, só o Espírito Santo de Deus, traz arrependimento, traz confronto. Eu posso te confrontar essa noite? Amém? 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 Se tem duas pessoas que não precisavam ouvir essa palavra hoje, se chama Thaís e Diego. Por que eu falei Diego agora? É porque eu ia falar Pofo, aí eu não falei, eu falei, vou chamar ele pelo nome. Felipe Pofo Diego. Brincadeira. Se tem duas pessoas que não precisavam ouvir isso, por quê, pastor? Porque eles decidiram hoje. Eles já se arrependeram. Hoje vai ser o dia de um renascimento. Hoje eles escolhem nascer de novo. Talvez eu e você precisamos hoje pular dentro daquela piscina e falar assim, Jesus, eu me arrependo. Brincadeira, gente. Quem já é batizado, pelo amor de Deus, não vem com perguntinha boba de pastor, eu posso batizar de novo. Você não entendeu nada. Uma vez que você já fez isso, amém? Mas isso não impede você se arrepender, dobrar o seu joelho e falar, Senhor, eu preciso de uma transformação. Senhor, eu preciso hoje mudar a rota da minha história e eu preciso me arrepender. Vamos lá? Por que a gente decide mudar? Normalmente porque existe um constrangimento de algo que não está bom. É essa introdução do que eu já fiz e que eu te falei. Essa semana, ontem, né, para ser mais exato, eu e a Carla estavam falando assim, a gente precisava melhorar isso, a gente precisava melhorar aquilo, a gente precisava voltar para aquela disciplina tal, aqueles ajustes. E aí hoje, enquanto eu li a Bíblia e orava, o Espírito Santo me revelou. Sabe aquela intensidade que você estava, Eliezer? Não é que as coisas piorou, é que você desacelerou. E às vezes a gente precisa ser confrontado nisso. Na maioria das vezes, eu e você, nós não temos visitantes hoje aqui, então todos já sabem o que nós, como filhos de Deus, estamos traçando. Às vezes nós nos acomodamos ao decorrer da nossa caminhada, porque eu já sou crente há muito tempo, eu já conquistei algo espiritualmente, e a gente esquece. E a gente, quando a gente é novo convertido, eu me lembro, você vai se lembrar também, a gente tem um temor a Cristo, assim, ó, absurdo. É um temor, e eu não estou falando de medo, não é isso, eu estou dizendo temor. E aí, na medida que nós vamos caminhando em Cristo, na medida que nós vamos fazendo alguns meses, 1 aninho de crente, 2 aninhos de crente, 10 aninhos, aí a gente vai sabendo demais de Bíblia, a gente vai sabendo demais de situações, e aí o temor começa a baixar. O temor começa a acabar nas nossas vidas. E aí eu começo a praticar algumas coisas que eu não praticava mais e que agora, a partir da minha religião, agora a partir da minha experiência de crente, de cristão, eu volto a fazer e isso já não me gera constrangimento, isso já não me gera arrependimento, isso já não me gera um temor, aquele temor que falava assim, Deus não está gostando dessa parada. Eu não sei você, mas eu me pego nesse lugar. Eu sou humano. Então, o Espírito Santo, ele me convida hoje a te confrontar. A Bíblia, ela vai esclarecer. E a minha oração é que essa palavra seja para que eu e você possamos mudar a rota. Que a gente possa mudar a rota. Vamos para a Bíblia, 2 Coríntios 7, versículo 9. Para eu te inserir nessa história,
Senão tem teólogo aí que vai dizer, o pastor pegou um versículo e eu não sei o contexto. Então deixa eu te inserir nessa história. Paulo escreve uma carta para a igreja e adivinha, a palavra é dura, dura demais. E a igreja se entristece com a dureza das palavras de Paulo. E aí Paulo escreve uma segunda carta. Olha que legal. É isso. Diz assim, 2 Coríntios 7, 9. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, não porque estão tristes, mas porque o efeito da tristeza, diga o efeito da tristeza, vos levou ao arrependimento. Olha que interessante. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofreis prejuízo algum por nossa causa. Paulo está dizendo aqui para a igreja, não é porque a palavra foi dura demais, e a palavra não foi dura demais para entristecer vocês, mas é para que na tristeza de vocês haja arrependimento. É difícil pregar uma palavra dessa com um sorriso no rosto assim, ó, para vocês não acharem que é uma palavra dura demais. Mas o Espírito Santo, ele me convida a talvez tocar em algumas feridas e entristecer vocês para que aí sim haja o arrependimento. Quando a beleza desse Espírito Santo que nos leva a um arrependimento entra, faz morada, causa constrangimento, aí sim nós podemos mudar a rota. Quando a gente entende, todos nós aqui somos adultos, que a tristeza nos faz refletir, os problemas nos fazem mudar a rota, as dificuldades nos trazem dúvidas e uma estratégia nova, a gente começa a entender e olhar para mim, para você, para o meu coração, onde nós estamos errando, o que nós estamos fazendo de errado. E na maioria das vezes, gente, nós sabemos. Na maioria das vezes nós sabemos onde nós estamos errando, onde nós estamos fazendo em desacordo à vontade de Deus. E uma palavra que eu acho que eu disse esses dias aqui, e eu vou morrer respondendo ela, é pecado. Isso para um novo convertido é totalmente aceitável. Pastor, é pecado fazer tatuagem? Pastor, é pecado isso? Pastor, é pecado aquilo? Para um novo convertido. Mas à medida que nós vamos vivendo em maturidade com Deus, nós começamos a olhar para isso que nós às vezes questionamos e dizemos assim, isso aqui glorifica a Deus. Isso aqui dá glória ao Rei dos Reis. E assim a gente começa a mudar algumas coisas na nossa vida. Eu falava com o Pofo e a Thaís, e eu dizia para ele que todas as vezes que algum pensamento vem às nossas mentes e o inimigo às vezes usa disso para nos colocar contra Deus ou duvidar, nós devemos sim dizer, isso aqui glorifica a Deus, esse pensamento vem de Deus. Eu queria que você fizesse esse exercício hoje. Eu queria que você fizesse um exercício de interior, aquilo que só você sabe. Tem algumas coisas na minha vida que nem a Carla não sabe. Não porque eu não escondo dela ou porque a minha comunicação ela é muito ruim, apesar de ser. É porque tem coisas que acontecem no secreto entre eu e Deus. E o Espírito Santo está me levando a hoje confrontar esta igreja ao ponto de nós fazermos essa revista. Quantos aqui já foram revistados pela polícia? Por favor, levanta a mão para eu não ser o único. Ah, obrigado. Cara, eu era campeão. Eu era campeão. Algumas vezes merecia, algumas não, mas eu era campeão. Se a minha mãe estivesse aqui, eu diria assim, aqui eu andava com uns caras que sempre é o amigo, sempre é. Mas você que já tomou uma revista,
lá na Bahia é baculejo. Um amigo meu baiano, um dia inclusive nós estávamos tomando uma batida policial, ele falou, eu nunca tomei um baculejo. Ih, baculejo é revista. O que acontece numa abordagem policial, numa revista? O cara coloca a mão onde você nem imaginava que existia no seu corpo, porque existe alguma coisa ali oculto. Existe alguma coisa ali escondido. Independente do que seja, existe alguma coisa ali que não está explícito. E eu queria te levar para esse lugar hoje. Você pode dizer assim, Espírito Santo, eu te dou liberdade. Faça uma revista. Paulo está dizendo para a igreja, não é a tristeza de vocês que me deixa feliz, mas eu fico feliz porque durante a tristeza de vocês se arrependem. Existe uma coisa no ambiente do tempo que acontece aqui em Santa Catarina frequente, né? Como vendavais, como chuvas fortes. E é engraçado que quando você passa em algum lugar que foi atingido por uma tempestade, você consegue enxergar coisas que estavam ocultas. Coisas que quando a gente passava ali todos os dias, 10 anos eu vou trabalhar, eu passo ali, eu nunca tinha visto aquilo. Mas quando o vento vem, a tempestade vem, tem coisas que se tornam claras. Tem coisas escondidas, tem coisas internas que se tornam claras. Eu não sei qual é. E talvez a gente vai conversar aqui a noite inteira e eu não vou saber. Sabe por quê? Porque é você e Deus. Diante da nossa vida, nós estamos diariamente pisando na bola com Deus. Nós estamos diariamente diminuindo o nosso temor, porque isso já não me constrange mais ou porque isso já se tornou tão natural. E eu poderia usar vários exemplos aqui. Vários exemplos. Mas eu não sei qual é o teu. Então, enquanto eu estou falando aqui, você pode, e eu te dou liberdade para que você converse com o Espírito Santo. Um arrependimento genuíno pode abrir uma porta gigantesca na sua vida. E eu diria que é uma porta da vida eterna, porque o salário do pecado é a... O salário do pecado é a... Então, se eu me arrependo, essas duas palavras, um arrependimento genuíno, abre uma janela eterna na minha vida. É isso que eu peço. E a minha oração é para que o Espírito Santo te faça isso hoje. Tudo muda. Quando eu pedi para que o Espírito Santo faça uma revista e encontre algumas coisas ocultas, talvez alguns pontos sejam fracos demais para que você exponham eles. E amém por isso. A não ser que você queira vir aqui à frente e expor um ponto fraco teu, o que eu não te recomendo, você tem liberdade para fazer isso no seu lugar, com o Espírito Santo. Você e ele, fechando o seu olho e dizendo, Espírito Santo, vasculha, põe ordem naquilo que precisa ser ordem. Eu te peço perdão e isso, aquilo, A, B, C, D. Talvez isso seja o principal momento dessa mensagem. Eu não vou aqui hoje me estender com relação. Eu vim com um objetivo muito claro em dizer para vocês que Deus está nos chamando a um arrependimento. E eu não sei qual é o seu arrependimento. Hoje eu precisei de me arrepender já de algumas coisas, coloquei isso diante de Deus e disse, Senhor, é isso aqui. Mas talvez, Senhor, algumas coisas ainda eu não estou falando porque está oculto, nem eu não estou vendo. Então entra e faz a faxina. Entra e me orienta. Às vezes a gente não expõe algumas coisas e eu vou te dizer, quando um avião cai, é um terceiro que pega a caixa preta. É alguém que não estava sabendo de nada. E ali as coisas começam a ser reveladas. E o Espírito Santo, ele quer te dar a oportunidade hoje para que nós juntos possamos nos arrepender daquilo que tem desagradado ele. Daquilo que tem manchado e tem feito com que eu e você tenhamos perdido o temor ao longo dessa nossa trajetória.
Nós perdemos o temor porque nós vamos ganhando uma confiança e nós temos uma igreja de parede preta e o meu pastor é super loucão ou ele é legalize, eu não sei. Mas a gente vai perdendo o temor e a gente vai vivendo numa Disney evangélica e a gente se esquece de olhar para dentro e dizer: Deus, eu me arrependo. Coisas tão simples. Talvez para você, e eu posso usar alguns exemplos aqui, aplicativos como a pornografia. Eu não sei. Para você já ficou tão comum ver um vídeo? Eu não sei. Para você já ficou tão natural ao ponto disso estar destruindo o seu casamento e você não percebe. Nós estamos em adultos aqui, ok? Depois você corta. Mas o cara, ele assiste um vídeo pornô e a atriz grita mais que um porco morrendo, ou ela faz 3 piruetas e 2 carpados twist, que daí quando você chega na sua casa, você acha que vai acontecer, isso te frustra e aí a tua vida sexual com a sua esposa já nem é mais a mesma. É assim você criando um problema para sua cabeça. Talvez você chega numa roda de amigos e você não quer parecer crente e dizer que não bebe, apesar de... É pecado o pastor beber ou não? Existe uma pessoa do seu lado ali que talvez tenha um problema muito sério com o alcoolismo e você seja pedra de tropeço para essa pessoa, eu não sei. Então são coisas, você está entendendo, que para nós a gente normaliza. Você na sua segurança e na sua sobriedade consegue tomar uma taça de vinho, mas talvez você perde a noção de que nós estamos ferindo alguém. Tantas noites alguma mulher orando para que o seu marido saia dessa zona de alcoolismo, seja liberto. E aí nós queremos mostrar que nós somos crentes demais, descolados e tomar uma taça de vinho e... Você está entendendo? São coisas do nosso dia a dia, não tem nada de novo aqui, mas que nós vamos perdendo o temor, que nós vamos perdendo a presença de Deus, do seu Espírito Santo, sem percebermos. Eu queria que você olhasse para dentro de você hoje, para que genuinamente você conversasse com o Espírito Santo. Daqui um pouquinho nós vamos celebrar o batismo, e talvez hoje não é o dia de você se batizar, porque você já se batizou, mas é o dia de você se prostrar aos pés de Cristo e se arrepender daquilo que pode ser uma morte espiritual na sua vida. Eu não sei. E aí? É contigo. A Bíblia nos ensina isso quando ela nos diz: examine-se. Examine-se. Quando nós estamos sendo aprisionados pelo pecado, nós já estamos indo contra aquilo que a Bíblia nos diz e nos chama para sermos livres em Cristo. Todas as vezes que você está preso a um pecado, está preso a uma prática, está preso... Você vira refém e Deus não quer que nós sejamos refém. Nós fomos chamados para viver livres diante de Cristo. O seu arrependimento, ele gera fé. O seu arrependimento gera fé. Seus relacionamentos são transformados, seus olhos e seus ouvidos são neutralizados. O arrependimento gera isso. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Eu disse que o clima ia mudar e você não ia continuar como você estava. No final, desde o início. Por quê? Não sejam ou não fiquem tristes. A tristeza, o confronto, nos traz arrependimento. Nos traz uma opção e uma escolha de nos corrigirmos diante de Deus. Essa talvez seja uma das palavras que eu mais pensei em dar para a igreja. Porque nós viemos para cá para adorar, nós viemos para cá para, em comunhão, celebrarmos, nós viemos para cá para diversas coisas, mas às vezes a gente precisa tocar em pontos que são necessários, e a ferida, ela só gera uma cicatrização assim. A ferida, ela só
se transforma em cicatriz, na maioria das vezes depois de sangrar. Então, hoje eu quero convidar você a fazer essa reflexão. Antes de orar com você, talvez você já tenha feito aí a sua lista de arrependimento. E é você com Deus, meu irmão. É você com Deus, pelo amor de Deus. Jesus, eu não sei o que está acontecendo com os corações aqui, mas o ambiente já não está igual, como eu tinha dito. Então, faça uma limpeza em nós. O Espírito Santo encontra nos nossos corações a intenção correta, encontra na nossa mente. Não estratégias, mas arrependimento. O remorso, irmão, se a Bíblia nos diz que quem nos dá o arrependimento é o Espírito Santo, você deve saber que o nosso adversário traz remorso. Então, às vezes, eu e você até sentimos remorso de algumas coisas que nós fazemos, mas não é esse o ponto. Nós precisamos ser transformados, nós precisamos da ação do Espírito Santo como fruto do arrependimento. Remorso não é algo de Deus. Remorso não é o que o Espírito Santo quer fazer na minha e na sua vida. Amém? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Nós vamos orar, nós vamos nos colocar diante desse lugar. Queria que você curvasse a sua cabeça onde você está mesmo. Queria que você, nesse momento, verbalizasse aí entre você e o Espírito Santo só o que Ele sabe. Senhor, nós entregamos uma igreja não que esteja refletindo, não que esteja entristecida, mas nós entregamos uma igreja, Senhor, que está arrependida. Senhor, lançamos fora o pecado, lançamos fora, Senhor, todas as nossas mazelas, lançamos fora todas as coisas que em oculto têm atrapalhado, Senhor, a nossa trajetória contigo. Jesus Cristo, nós te amamos e nós escolhemos, como a Bíblia nos revela, seja luz, seja aquele que ilumina os nossos pensamentos, os nossos passos, os nossos caminhos. Nós não conseguiremos alcançar sem se arrepender, Pai, sem arrependimento. Muda, Senhor, a nossa rota hoje. Eu sei que o Senhor escreveu esse dia, Pai. Espírito Santo de Deus, nós aceitamos, Senhor. Nós aceitamos aquilo que o Senhor quer para nós. Nós aceitamos aquilo que o Senhor reprova em nós. Espírito Santo de Deus, toca agora no meu coração. Entra, Senhor, como uma faxina, Senhor, cômodo por cômodo das nossas vidas. Nós nos arrependemos, Senhor, de quando entristecemos o Teu Espírito. Nós nos arrependemos, Senhor, de quando escolhemos o caminho mau. Nós nos arrependemos, Senhor, quando escolhemos o pecado. Nós nos arrependemos, Espírito Santo, quando diminuímos o nosso temor em prol de um legalismo cristão. Espírito Santo de Deus, limpa as nossas vestes, purifica, Senhor. Nós desejamos, Pai, um arrependimento genuíno. Não com remorso, não com tristeza, Pai, mas com o coração arrependido, um arrependimento autêntico. Ore ao Espírito Santo, converse com Jesus. Talvez seja uma conversa difícil, tá tudo bem. Tá tudo bem. Assim como Paulo diz à igreja, se a tristeza de vocês produzir arrependimento, eu me alegro. Sabe por quê? Porque depois que Jesus entra na sua vida não vai ser mais a mesma. Depois que o Espírito Santo
transforma o teu pecado. Ah, meu irmão, existe um caminho eterno pela frente. Eu e você, todos os dias. Nós dizemos para a nossa carne e ela não nos domina mais. Nós dizemos para os nossos pensamentos, nós dizemos para as nossas dúvidas. Sabe por quê? Porque agora Cristo vive em mim. Ah, Espírito Santo, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua presença, pelo teu toque. Obrigado, Senhor, pelo teu constrangimento. Senhor, põe ordem em nossa casa, Jesus. Arruma aquilo que o Senhor precisa arrumar. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Talvez você precise de uma oração e nós queremos orar com você. Talvez você já tenha feito isso e está tudo bem. Mas nós, como família, nós estamos aqui para isso. Talvez você queira dar 2 passos para frente e nós podemos orar com você enquanto a igreja canta. Mas se concentre nisso, se concentre que hoje, por algum motivo, o Espírito Santo nos leva para esse caminho. Para o caminho do arrependimento, para o caminho de uma decisão, de um passo, de uma rota nova.